Esta é mais uma mensagem de ensinamento bíblico profundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você aprender algo conosco, curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a divulgar as revelações dos mistérios da graça de Jesus. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, povo que ama o Senhor e se desvia do mal. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 16. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno pedaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra lhe traga forças para resistir às tentações no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, minha família em Cristo. O pecado é um elemento contagiante. E se não evitado com determinação ou combatido desde o princípio, ele se enraiza nas nossas vidas e gera sempre consequências a curto, a médio ou a longo prazo. Existem pessoas que insistem em permanecer no pecado, porque não veem as suas consequências imediatas, mas certamente irão se surpreender mais cedo ou mais tarde. E melhor que seja nesta vida, porque assim ainda terão tempo de se arrepender e mudar de vida. Outros permanecem no pecado porque não encontram mais forças para abandoná-lo, mas precisam ter forças para recorrer ao Senhor, à misericórdia dele, para abandonar a prática pecaminosa. Há outros, no entanto, que gostam do pecado, que amam o pecado, para os quais a morte eterna está desde já reservada. Deus não aceita o pecado e diz que o salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, o pecado tinha que ser pago com sangue, com sacrifício, com holocausto. E por amor ao homem, Deus permitia que fosse usado um animal puro em substituição ao homem no ato sacrificial, o que certamente apontava já para o sacrifício puro de Jesus, que ainda estava por vir. Mas o homem, ao invés de compadecer-se daquele animal puro, inocente, sendo morto em sacrifício no seu lugar, continuava a pecar, até que já não havia mais animais puros. Então, os holocaustos e ofertas ao Senhor estavam sendo feitos da forma como o homem determinou, e não como o nosso poderoso Deus Criador havia estabelecido. E dessa forma, passaram a desonrar não apenas a si mesmos, mas também a Deus. Livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes,
que desprezais o meu nome? E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e dizeis, em que te havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Meus amados, o trecho inicial que apresentamos, em seu versículo 22, o último que lemos, contém uma informação muito sutil, que de tão sutil pode passar por desapercebido aos olhos de alguns. Até porque não existe comentário alusivo a ela nos versículos seguintes. Foi um pecado que aparentemente não gerou consequências, mas que na verdade, meus irmãos, não gerou consequências imediatas. Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Primeiramente, precisamos entender que ainda que as pessoas não vejam nossos atos furtivos, Deus sempre nos vê e nos ouve. Ninguém está isento da ciência do Deus onisciente, onipresente e onipotente. Livro de Salmos, capítulo 94, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Meus amados irmãos, Israel soube do pecado de Rúben com a sua concubina, mas aparentemente não tomou qualquer ação corretiva ou punitiva ou vingativa naquele momento. E certamente Rúben pensou que havia saído ileso daquela situação. Mas quando Israel estava no seu leito de morte, no momento de definição dos seus herdeiros, Rúben, que era o primogênito, e por isso deveria receber porção dobrada das honras e patrimônio, se deu conta da consequência de seu ato de loucura. Israel, outrora Jacó, foi paciente. Esperou pelo momento certo para proclamar a sua justiça perante todos os seus filhos. Livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, mas não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Adão e Eva foram os introdutores do pecado no mundo. E como descendente deles, todos pecamos. Eles pecaram contra o Deus que os havia criado e concedido tudo para eles. Um mundo inteiro para eles. E não demonstraram qualquer arrependimento, qualquer ressentimento por haver desagradado a Deus. E foram expulsos do paraíso e destituídos de todos os benefícios de que desfrutavam até aquela época. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses?
Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor te darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Meus amados, Davi, o homem segundo o coração de Deus, também pecou, e o fez como se fosse um efeito dominó, pecado sobre pecado. E as consequências de seu pecado se alastraram por todo o resto da sua vida e culminaram com o Senhor lhe propondo escolher o castigo final para ele. Não existe pecado sem consequências. Umas maiores, outras menores. Umas imediatas, outras tardias. Mas Deus é justo e a sua justiça jamais falhou e jamais falhará. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Meus amados irmãos, a primeira consequência do pecado de Davi foi a gravidez de Batseba. Davi não se arrependeu do seu erro, mas buscou uma forma de encobri-lo, de remediá-lo, trazendo a Urias da zona de confronto para a sua casa, para que se deitasse com a sua mulher e parecesse que era ele o legítimo pai da criança que iria nascer. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias:
não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Meus amados irmãos, como a primeira estratégia não funcionou, Davi então tomou uma decisão drástica. Enviou a Joabe, através do próprio Urias, uma carta ordenando colocá-lo na pior frente de batalha para que fosse morto. Pecado sobre pecado sobre pecado. Obviamente, não se resolve pecado com mais pecado. A estratégia funcionou para resolver temporariamente o problema, mas as trágicas consequências vieram. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Depois no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Meus irmãos, Davi se arrependeu e por isso foi perdoado. Mas as consequências dos seus pecados não foram eliminadas. O mal adentrou a casa de Davi. E o filho de Batseba, gerado pelo adultério, foi morto pelo Senhor. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomastes por mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Meus irmãos, tudo que foi dito pelo profeta Natã a Davi efetivamente se cumpriu, da forma como ele havia dito. No final da sua vida, Davi teve que adotar uma opção, uma dentre três, para a sua própria punição. Dessa escolha feita por Davi, milhares de inocentes foram mortos. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade
a Davi e fez-lhe saber. E disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém, caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Meus amados, as consequências do pecado, meus irmãos, são a justiça de Deus. Não tardam e nem falham, mas chegam sempre na hora certa. Se você, irmão, está envolvido em alguma prática pecaminosa, tome agora uma decisão. Afaste-se, fuja, mude de vida. Deus não tem pressa de nada, meus irmãos. Até mesmo porque Ele está no controle de todo o tempo. Mas nós sim, temos urgência de nos livrarmos do pecado e das suas consequências, tanto nesta vida quanto na vindoura. Os castigos que não se apresentarem nesta vida presente, certamente virão no juízo final. Não brinquemos, meus amados, e não tentemos a Deus. Fuja, meu irmão, minha irmã, do pecado. Fuja mesmo, para não sofrer as consequências. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele.